Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Todos nós abertos com o Letterboxd na mesma página, né? Eu tenho o Letterboxd. Eu vou abrir o Instagram pra ver a bailarina Caputina. Conhece a bailarina Caputina? Não conheço. Sou velho. A Caputina casou com um tum-tum sarro e deixou enlouquecido o assassino Caputina. Não sabe dessa história. É muito bom, né? Nenhuma ideia. Vitória Rodrigues, tudo bem? Você conhece a bailarina? Eu não conheço. Então, uns videozinhos de IA pra você. Tô com cada vez mais medo dos videozinhos de IA. Ontem eu tava vendo uns que, nossa... Pra mãe e vó acreditar no videozinho do Moisés gravando Tamo Junto, galera. Do cachorro resgatando o bebê, né? Cachorro resgatando o bebê. Eu adoro esse. O que caiu no penhasco? Não, é uma que a mãe mulher que abandona o bebê, a criança e o o Golden cachorro cria. E ninguém para pra pensar que o cachorro tá criando bebê. Alguém tá filmando um bebê sendo criado por cachorro e tudo bem. Tem um que eu achei legal, que é o seguinte, o que a sua avó diria sobre esse vídeo? E daí o vídeo de duas crianças, um casal no penhasco, assim, e duas criancinhas brincando num carrinho na beira do penhasco, tem um cachorro. Porque, obviamente, uma das crianças cai do penhasco e cai na água. Todo mundo fica se desesperando, o cachorro cai na água, resgata a criança e leva pra cima a criança, e fica todo mundo feliz. Tá. Mas o melhor são os comentários, obviamente. Mas tá perigoso, tá cada vez mais difícil de diferenciar, né? Na qualidade, quando tu vê um vídeo de alta qualidade, tu ainda consegue pescar uma coisa que outra. Mas a galera geralmente não vê num vídeo de alta qualidade, vê no celular. Sim. Isso. É muito difícil de tipo perceber. o vídeo do canguru pegando avião, né? Muita gente acreditou. Um monte de site deu, Muita né? gente achou que era verdade. Eu só lembro dos comentários. A carinha do canguru. Ele esperando passagem embarcar. na mão. Mais calmo do que eu na decolagem, né? Mas enfim, estamos completamente Fora do tópico. fora do tópico. Hoje a gente vai falar de John Wick. Mas não tanto de John Wick, porque a gente vai falar de um filme que se passa no universo de John Wick e que o título faz questão de deixar isso claro. A gente vai falar de Bailarina, do universo de John Wick. Esse é o título Pra deixar bem claro. original bem do claro. filme. Não basta o Keanu Reeves estar no cartaz. Não. O nome do filme é Bailarina do universo de John Wick, que vai ficar conhecido como Bailarina, né? Mas, como fica bastante evidente, é um filme que se passa no universo de John Wick. Ele se passa mais exatamente entre o terceiro e o quarto filmes ali, né? Mas a ação é centrada em outra personagem, aqui vivida pela Ana de Armas, a Eve. Ela é começa ali com uma menina que tem seu pai que é um assassino, né? Um mercenário. É o John Wick também. né? Ele também é o John é Wick. do universo de John Wick. Exatamente. E ele acaba assassinado e Ou seja, ela... um John Wick fraco, né? É o John Wick pior. É. Ela é resgatada e tal. Resgatada não, né? Acolhida. Acolhida. Alguém pega ela pra Isso, criar. exatamente. Alguém pega pra criar. Isso. E aí quem pega ela pra criar, na verdade, é o grupo Ruska Roma, que é comandado pela Angélica Houston, que tá no 3, né? Então, são personagens ali que a gente vai ver circulam bastante no universo de Fazer um jogo de bebida, né? Toda vez que o aquela Carlos vez que- falar isso, toma um... Tem além do Keanu Reeves, tem alguns personagens bem conhecidos aí. Tem o último papel do Lance Reddick, né? Ele faz o... Meu olhinho aqui já tá... Ele é o hostess ali Ele é o recepcionista do do recepcionista do hotel. O Ian Continental. McShane, que faz o Winston, também volta. A Angélica Houston. E aí deve ter mais gente ali, mas não são os principais, né? É o filme que também tem o Gabriel Byrne, que aqui ele faz o chanceler, né? Tem todos esses nomes mais pomposos. Mas enfim, passa-se muito tempo e a Ana de Armas cresce, vira uma bailarina, né? Porque eles têm ali... Bailarina assassina. Eles têm ali um projeto de... Como é que a gente chama aquilo ali? Não é uma companhia, né? Porque é um projeto de treinamento que tu treina as pessoas para ser Bailarinas bailarinas e e assassinas. assassinas. Óbvio. Tem homens também ali, né? Não são só mulheres.
No caso ali é porque o balé vai te dar também, né? Vai te ajudar com força, com... Super lógico. Faz total sentido. Total sentido. Enfim, e aí ela parte em busca de vingança, em descobrir quem matou o pai e tudo mais. E aí é o pretexto para ter várias cenas do universo de John Wick. Esse é um filme com spoiler, né? Então tem coisa que a gente vai deixar para falar mais pro final ali, principalmente... Spoiler? Tem. Tem, né? Tem. Principalmente ali na reta final, propriamente. Sim. Mas quero antes ver o que vocês acharam. Ou vocês acham... É que assim, tem tanta treta na produção que eu até preferia falar antes, assim. Pode falar. E aí depois a gente entra no filme. Porque a gente tava falando assim que esse filme, ele demorou, né? Ele foi feito em 2022. Filmado em 2022. O primeiro Zum 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 dele surgiu antes. Ele não era para ser um filme do universo de John Wick. Ele era para ser um filme solo. Mas resolveram... Não, vamos encaixar isso aqui nessa história que dá. Quem ia fazer o personagem da Ana de Armas inicialmente era a nossa amiga Abracadabra, Lady Gaga. E aí depois eles trocaram da Lady Gaga para Chloe Grace Moretz, que é tipo, já muda completamente de perfil. Se fosse 2 anos depois, seria Sydney Sweeney. Pode ser, mas aí mudaria bastante a roupa, né? Não, seria... E aí depois ficou a Ana de Armas. O filme não é dirigido pelo nosso amigo Chad Stahelski, que é o que dirigiu todos os John Wick. Mas ele está na produção. O diretor aqui é um rapaz chamado Liv Wiseman, diretor de grandes filmes como Anjos da Noite e toda a franquia Anjos da Noite. Que é com a Kate Beckinsale, que ele é casado. Obviamente. Ele também fez a refilmagem do Vingador do Futuro, né? Aquele Total Recall, que era com o Schwarzenegger. E é um filme que, na verdade, não bombou a Sharon Stone, porque a Sharon Stone bombou no Instinto Selvagem. Mas é o filme que veio logo antes do Instinto Selvagem, então já colocou ela em evidência e depois ela estourou. Assim. Foi a fase de grupos da Sharon Stone. Isso, exatamente. Aí depois no mata-mata ela matou todo mundo, né? Sim. Como se vê no Instinto Selvagem. Mas enfim, ele não dirigiu esse filme, quem dirigiu esse filme foi o Paul Verhoeven. Ele fez o remake com o Colin Farrell e a Kate Beckinsale, que eu não vi, mas dizem que é bem meia boca, né? Nosso amigo, então, é um diretor de genéricos, assim, né? Exatamente. Ele vai dar uma recachutada. O que vai fazer sentido... Lembra muito o estúdio, né? O que vai fazer sentido com o que eu vou falar depois. O que eu vou falar agora, na verdade. Porque é o seguinte, esse filme ele começou a ser filmado em 2022, tá? E acabou em 2022. Então, assim, desde 2023 ele está engavetado. Em pós-produção. Fizeram alguns testes de audiência e a frase que ficou é que ele era um franchise killer. Tipo assim, ele era ruim a ponto de matar a franquia do John Wick. Então, vamos refazer algumas cenas. E aí chamaram o Stahelski, que fez várias refilmagens a ponto de, diz lá o texto do IMDb, o nosso amigo Wiseman nem aparecer nas refilmagens. Então, assim, a verdade é que ele foi substituído. Trouxeram o cara para tentar dar uma consertada aos moldes de Celso Roth em 2010, na Libertadores, né? Saiu Fossati, assumiu o Celso Roth. Mas esse filme tá longe de ganhar Libertadores. Tá longe de ganhar Libertadores, mas depois a gente vai discutir um Mano Menezes, assim. E assim, ele acabou batendo em outras produções. O Stahelski, ele ia fazer um remake, não sei se isso é bom ou ruim também, ele ia fazer um remake de Highlander. É ruim. Com o Henry Cavill. É pior ainda. Mas aí, como ele teve que fazer todas essas refilmagens... Que bom, a Malice que vem pro bem. Acabou que não... Que bom, acabaram com aquele projeto. Acabaram com... Bailarina, não sei se acabou ou se só a Bailarina não matou a franquia do John Wick, pelo menos ela salvou a do Highlander. E também tem uma outra questão nisso aí tudo, que o Will McShane, que faz o Winston, né, um dos chefões ali,
ele disse que tem toda uma cena no final do filme que ele tem uma luta grande com a Ana de Armas e tal, em que eles discutem muito qual é o papel dele e tal. Era uma cena muito importante. Cortaram a cena, o cara ficou putaço. Então, assim, não foi a produção mais tranquila do mundo. Nossa, muitas tretas. Transparece isso no filme? O resultado, vocês acham que... Assim, em termos de qualidade, eu nunca esperava muita coisa do filme. Imaginei que seria um filme, como a gente comentou aqui, genérico do John Wick. Assim. E eu não sei se eles tiveram a intenção de contar uma história diferente e ampliar os horizontes, e que meio que perde o sentido, porque teve toda uma série, né, do Continental dentro da Prime, que eu não assisti. Que pouca gente assiste. Pouca gente viu. Então eu não sei se todas essas brigas transparecem no filme. Pelo menos eu não identifiquei nada de continuidade, que o filme vai de um jeito, depois vira outra coisa, depois se transforma num monstro. Quebra, né? Aquela coisa meio Liga da Justiça do Zack Snyder, assim, sabe? Que era uma coisa, depois virou outra coisa, depois teve que fazer um filme pra provar que era outra coisa, assim. E que tu via no filme que era um grande mexidão. Assim. Esse me pareceu ser um filme bem estilo John Wick, né? Universo. Eu quis evitar a repetição da frase. Mas que é aquela ação que a gente comentou, acho que a Vitória falou um pouco na saída do cinema também, que é aquela ação ininterrupta. Né? Ele começa e parece que ele é do começo ao fim, com vários momentos de respiro. Uma ação tem o tempo todo. Tu sai de uma, vai pra outra, vai pra outra. O que muda pra mim, além da questão da protagonista ser mulher, né, o Keanu Reeves, a Ana de Armas, é o fato de ele abusar um pouco demais da questão da infalibilidade ali, tipo, ela não... Em nenhum momento ela se machuca, em nenhum momento ela se corta. Acho que tem um momento que tem um risquinho na testa dela. O John Wick não, ele fica todo detonado. Ela só tá suja. Ela só tá suja de sangue e ela faz assim. E daí depois na outra cena já toda maquiada e bem penteada. Então tem toda essa sexualização da personagem que tu não via tanto no Keanu Reeves, né? Então, nem chega a ser uma novidade ser uma assassina, porque tu tem desde a Nikita e outros filmes lá dos anos 90 que tu tinha mulheres para esse papel, e tem outros filmes também coreanos que tem vários assim, com mulheres como protagonistas que fazem justamente esse papel meio clichê de assassina contratada por aluguel e tal, que é sexy, que tem várias cenas de luta, enfim, que é um pouco o tom dessa história assim. Achei várias cenas de ações bem genéricas, que os filmes do John Wick são melhores, mas ele me encaixa um pouco no que foi um pouco Missão Impossível, assim, sabe? O filme todo ele é descartável, mas tem uma ou outra cena ali que tu diz, isso aqui é legal. Então são coisas meio episódicas. Então tem no final ali, sem ser spoiler, só, não vou dizer exatamente como acontece, mas só citando ali, a cena do lança-chamas, no final do filme eu achei legal. Tem uma coisa um pouco diferente. Não sei se tu já tinha visto uma cena de lança-chamas como aquela. Mas todo o resto... Né, a mesma questão de vingança dela para querer vingar o pai, pelo menos é uma vingança mais justificada que a do John Wick, né, que queria vingar o cachorro, né, pelo menos ela tá vingando o pai, então... Não, o cachorro é muito mais justificado do que um pai, dependendo do pai, até concordo. Mas ali parece que era um pai, né, que cuidava dela, protegia, enfim, né. Mas assim, ele é um filme que daqui a 6 meses a gente não vai lembrar dele. Eu mal lembro agora, tendo visto uma semana depois. Ele linear. A gente viu o filme, acho que na quinta-feira, eu acho, quarta-feira. A gente está gravando aqui na terça seguinte, né, dia 13 de junho. E pouca coisa restou, assim, além de algumas coisas episódicas, assim, de alguns momentos que a gente está comentando, assim. Mas é um filme para quem gosta de ação, ele é um filme que a ação acontece a todo momento. Mas acho que plasticamente eu já vi filmes de ação melhores do que esse, assim. Então, não sei se ele justifica para isso. Eu concordo com o Márcio, assim, eu gosto bastante do universo John Wick, mas estava com expectativa até alta, já tinha falado pro Carlos que eu queria assistir ele na cabine, justamente por gostar desse universo do John Wick, né, mas ele é diferente nas cenas de ação, sim. Acho que a Ana de Armas entregou, mas não tão natural quanto o Keanu faz as coreografias de luta no John Wick, assim. Mas a história de vingança, assim, totalmente clichê, né? Uma menina que busca a vingança do pai e o filme se desenrola a partir disso. Tem algumas surpresas, eu acho que ele dá uma crescente ali do meio pro final, que tu tem algumas surpresas ali. Mas ele é quase como um jogo de videogame, assim.
Tu sai de uma cena de luta, vai pra outra cena de luta, vai pra outra explosão, vai pra outra arma, vai pra outra. E assim ele vai, e tu não tem tempo nem de piscar, que tu já é outra cena de ação, já mudou o cenário. E ele é isso o tempo inteiro, assim. Então, pra quem gosta de ação, assim, quem curte, acho que vai gostar. E a Ana de Armas também, um colírio, né? Pros nossos olhos. Sim, nada mais sexy pra uma Ana de Armas de lança-chamas. Exatamente. Assim, eu não tinha grandes expectativas também, mas talvez eu daqui da mesa assim, tenha sido o que mais gostou assim, despreocupadamente do filme. Eu acho... Eu só discordo, assim, eu acho que dá pra ver que teve problemas, assim, porque ele me parece um filme até a metade, e da metade pro final outro filme, mas no terço final, digamos assim, que acho que os caras olharam e disseram o seguinte: cara, até aqui não tem o que salvar, cara. Vamos tentar salvar daqui pra frente, assim. Porque uma das características mais legais nos filmes do John Wick, que eu até acho que o terceiro é meio repetitivo, eu gosto da cena com a Halle Berry comandando os cachorros lá e tal. Sim. Os cachorros. E o 4 acho que tem cenas legais também. Gosto bastante da cena do Neymar lá, aquela que ele fica caindo, da escada. se jogando na escada, que nem o Neymar, assim. Tem aquele vídeo no YouTube que são... Quantas horas do John Wick subindo a escada? São umas 4 horas e meia do John Wick subindo a escada. Nada que o Neymar não faça em qualquer jogo, né? Mas assim, o filme do John Wick, ele sempre tem cenas bem coreografadas. Sim. E é curioso que num filme chamado Bailarina, a coreografia seja ruim. E tu falou que eles usam as coisas de bailarina pra luta, ela não usa nada da bailarina. Você sabe que a Ana de Armas deu uma entrevista falando que justamente criou a personagem em cima desse balé que ela treina nos coisas. Muito sutil, né? Pois é, porque ela fala que usa muitas cenas de chutes, de corpo a corpo. E eu não... Eu vi pouco. Nada transparece, assim. Só se cortaram. Lembra um filme bem ruim que a gente viu numa cabine há uns tempos atrás, que tinha uma menina bailarina, que na verdade ela era um vampiro. Até sim, Abigail. Abigail é mais bailarina. A Abigail é mais bailarina. Abigail Não, esse não é com a Sidney Sweeney, infelizmente. Ou felizmente com a Sidney Sweeney, não. Mas não, é uma menininha de 12, 13 anos, que é uma criança. Que não é a criança, mas enfim. A Abigail é mais bailarina que a bailarina. Porque ela tem passo, ela tem a música dela. Isso, ela sai caminhando que nem uma bailarina. É que ela faz uma dança meio mega, né? Pra tentar fazer viralizar ali, meio que não funciona, mas ela tenta. Mas enfim, nada aqui é muito bem coreografado. Nem as cenas de ação que eu gosto da reta final, eu acho que elas funcionam como cenas de ação, mas não como as cenas de luta que caracterizam essa franquia. Que não por acaso, né, o Stahelski, que era um cara que era dublê, né, então tipo, tem um porquê, ele era dublê no Matrix, né? Ele era dublê do Keanu Reeves no Matrix. Então assim, tem um porquê das cenas de coreografia, das cenas de dublê ser tão bem feitas nos filmes do John Wick, assim. Mesmo que as mortes tu saiba que, cara, o cara não vai morrer e tudo mais. Era sempre divertido ver como é que eles iam fazer aquela cena e tal. Até o 4. Até o 4. Assim, mas e aí depois anunciaram o 5, né? Mas assim, é legal e era muito violento. Esse eu achei menos violento. Tanto que aquela coisa de pegar e dar um tiro na cabeça, queima-roupa, que no John Wick é umas facas na boca, granada na boca, explodindo pessoas. Bem menos que o outro, assim. Acho então, que aí faltou grana pro especial. Eu acho que ele não, de novo ali, né? Ele nasceu como um standalone, né? E eu acho que tu tentar trazer pra franquia ali ficou meio que não é um Lego que encaixou tão bem assim. Mas eu acho que sim, ele é um videogame. Não por acaso tá saindo hoje, né? A gente estava olhando ontem no YouTube uma atualização pro Call of Duty com a personagem da bailarina, né? Deve estar disponível por um tempo aí. Eu acho que principalmente, assim, até o terço final, ele não tem nada de história, absolutamente nada. Ela só sai de uma cena para outra cumprindo a missão. Sim. Assim, é um videogame
clichê. Sim. Depois, na parte final, quando a gente for falar, eu gosto como conceito de videogame. Eu acho que aquilo ali num videogame funcionaria ainda mais, assim. Tipo assim, cara, isso é uma missão que eu gostaria de jogar, assim. Mas enfim, depois a gente chega um pouco lá. Eu não compro muito ela como essa assassina que tá ali entregue e tudo mais. E o tempo todo me vinha um outro filme que eu achei melhor, que é aquele... não lembro como é que ele ficou em português. Eu acho que é Atômica, né? Que é o Charlize Theron. Eu não sei se em inglês é Blonde ou não. Mas enfim, é um filme com a Charlize Theron que se passa ali nos anos 80, que ela é uma assassina que é muito mais alucinado que esse. Muito mais John Wick que esse, assim. Então, acho que isso pega um pouco mais. Tem um coreano também, que acho que é A Vilã, o nome, se eu não me engano. E ele, às vezes ele tá no Mubi, às vezes ele tá no Max, às vezes tá na Netflix, ele fica dançando de streaming, assim. E que esse, tu tem uma cena, que eu acho que são uns 20 minutos, que é a cena de abertura do filme, que é ela entrando no lugar e daí brigando com, sei lá, 200 caras ao mesmo tempo. Sim. E daí esse filme, sim, tem uma cena... Tem um outro que eu não vi... Que eu não vi em nenhum momento nesse filme da bailarina. Eu quase comecei a ver semana passada, eu troquei para outro, mas eu quero ver que tá no Prime. É um filme com a... eu já esqueci. Eu lembro que eu te comentei outro dia e eu sempre esqueço o nome dela. A menina que trabalha no Game of Thrones. Khaleesi? Não é a Khaleesi. A Missandei. A Missandei. O nome do filme é The Killer. Não, mas esse aqui é o original. É um filme do John Woo, que é um cara que faz ação muito bom. Sim. Ele faz um remake de um filme dele mesmo. É um filme do ano passado com ela como protagonista, Nathalie Emmanuel. E dizem que esse filme também é bem bom e tem cenas de ação bem boas, assim. Eu fiquei curioso para ver ele. É que assim, se tu tem um filme de... Desculpa de interromper, mas se tu tem um filme de ação, que nem esse, ou como é o John Wick, e as cenas de ação não te chamam a atenção, não vai ser o desenvolvimento do personagem que vai te pegar, né? Não tem e nem se espera que tenha, nem se imagina que vá ter. Então, se as cenas de ação não te pegam e não te convencem da história, ou pelo menos da estética do filme, o filme meio que perde sentido, né? Mas assim, e aí agora vamos entrar em spoilers, tá? Aviso de spoilers. I am your father. I see dead people. What's in the box? Quem aparece no filme? Não, isso é outra coisa, né? A gente não falou aqui. O John Wick aparece no começo. Aparece no comecinho. Que parece ser uma participação especial só. Mas aí depois no final. Eu acho que daí depois a galera sentiu falta, não. Tem que botar mais John Wick nessa história pra poder vender. Pelo menos ele tem que estar lutando uma vez. A participação dele é quase. Eu brinquei, né, na volta quando a gente tava voltando. É quase como a teoria lá do Big Bang Theory do Indiana Jones no Caçadores da Arca Perdida, né? Ele até ajuda a matar um cara ali. Ele ajuda, na verdade, ele ajuda a matar o cara que tá matando ela. Sim, ele ajuda ela. Até naquela cena eu fiquei pensando, poxa, eles vão fazer um filme com a protagonista feminina e no grande momento quem salva ela é um homem. Sim. Só que eu depois fiquei pensando, mas é a maneira de tu justificar o John Wick. Por que o John Wick tá ali? Pra salvar ela nesse momento e tal, mas aí tu sacrifica uma coisa e tu vê a outra, né? Sim, tipo... é meio que aqueles episódios do estúdio que a gente viu, que os caras bolam tudo. Não, mas aqui, tem que botar esse aqui. Sim, porque não ia deixar ele só naquele iniciozinho. Tem que botar o Kool-Aid ali, né? Tem que botar o John Wick. Então, assim... Mas eu tenho um pouco a impressão... E eu não entendo também outra coisa, desculpa. Porque tem um momento que ela chega numa cidade, ali os caras querem matar ela naquela cidade, os caras contratam o John Wick pra fazer ela, pra matar ela, pra fazer ela parar de atacar a cidade ali. E o John Wick tem uma conversa com ela e muda de ideia. Sim. Do nada. Não, realmente, eu vou te dar... Tipo, o John Wick... É uma conexão, assim, instantânea. Não dizem onde é a cidade, então até... Mas assim, o John Wick chega em uma hora. Não, mas... Esse é o problema. Ele abriu um portal e chegou ali. Mas começou a subir escada e chegou ali. Eu tenho um pouco uma impressão, pelo menos comigo funciona assim, a reta final do filme vai me definir mais para eu dar uma nota ou não. Se o filme começa bem e acaba mal, eu tenho tendência a dar uma nota pior do que se ele começa mal e ele me agrada mais no final. Esse acho que foi um pouco isso. Eu não acho ele tão ruim porque eu gosto do final, assim.
ela, nessa busca de vingança dela, ela descobre onde é que tá o personagem do Gabriel Byrne, e ele vive num vilarejo que não fica ali especificado onde é que é, mas tem toda uma cara de ser uma coisa meio europeia, né? Tipo Áustria. É uma coisa gelada. Eles falam alemão. Acho que eles falam leste europeu, não falam? Eles falam quando o cara indica pra ela na loja de armas, ele fala que é uma coisa leste enfim, europeu. mas tem cara de Suíça, Áustria, tem mais cara de coisa alemã do que qualquer coisa. Até porque, né? Aí o que acontece? Aquilo ali a gente descobre que é um vilarejo formado só por ex-assassinos, ex-assassinos, mas ainda mercenários, digamos assim. Porque eles matam por esporte. Então, assim, esse conceito de uma cidade onde todo mundo é assassino, isso eu gosto. E isso pra mim é muito videogame. Tipo assim, tu tem que matar o chefão. Isso é muito missão de jogo. Mas assim, mas nenhum jogo fez isso ainda. Pelo menos assim, que eu lembro, assim, um jogo mais conhecido. Sim. Isso seria uma missão legal. Tu entra numa cidade em que todo mundo quer te matar. Sim. E tu tem que matar todo mundo até chegar no chefão. Sim. Com o tempo correndo. Depois, quando entra o John Wick, ela ainda tem um cronômetro ali. Então, assim, isso pra mim, ali eu disse, opa, gostei. Gostei disso como conceito, assim. E não tem cara pra mim de que tava no roteiro original. Tu acha que foi meio que uma adaptação? Isso pra mim foi tipo assim, vamos tentar melhorar que fazer isso aqui. Acho que se tu tira o John Wick, tu não perde absolutamente nada. Mas assim, gosto do conceito do final. E assim, que nem o Márcio já falou aqui, o tiroteio de lança-chama é muito bom, cara. É maravilhoso. Visualmente é legal, assim. E o conceito também de... Porque não é assim, alguém que pega o lança-chamas e sai tentando matar. Eles ficam tiroteando. É bang de lança-chamas. E eles souberam filmar isso bem também. Ficou então, legal. assim, isso eu gostei. Tem a hora que o cara bota o pé no fogo e tenta chutar ela com o pé em com o pé em chamas. Tem umas E coisas tem aquele E a confronto madeira final ali que é fogo contra a água também. Fogo que contra água. Sim, Coisa isso. meio Super Gêmeos ativar, assim. E é uma adrenalina que vai se criando, né? Até chegar nesse confronto. Eu queria alguém que nem lá fora tinha o cara aquele que desconstrói todos os filmes do Star Trek. Aqui tem o cara aquele do Ciência Sem Fim, eu acho que também eles pegam... Eu queria esse cara analisando esse filme ali, dizendo o quão de física é possível daquela cena final ali, porque provavelmente nada daquilo. Não, e tem toda uma questão de que essa cidade, eles deixam, pelo menos eles falam ao longo do filme, que é um culto. Só que eles não deixam claro que culto, né? E ao mesmo nem tempo tem um nome. Refúgio, assim, né? Me parece um culto meio, uma coisa meio ariana, assim, né? Porque, mas assim, nem isso fica muito claro na história do filme. Fica, né? Meio subentendido, um culto de vilões ali que pegam criancinhas e transformam criancinhas em assassinos. Que é exatamente o que acontece com ela também. Exatamente. Sim, exatamente. Só que aí é na Rússia lá e ela pode brincar de bailarina também. Mas não brinca. Não brinca. Só... E nem a amiga dela, né? Que tipo, eu achei Foi que iam expulsa. explorar lá, tipo assim, vamos explorar a história da guria bailarina. Não. É só acaba ali no final, como o universo de John Wick. Ela pega um celular ali, tem a cabeça dela premium. Tá na cara que é pensado pra fazer uma sequência, mas certamente. eu não sei, né? A gente tá falando, a gente tá gravando isso aqui antes do filme. Não, eu acho que sim. Não, mas eu acho que eu acho que a ideia era fazer uma sequência e tu criar uma outra franquia, daqui a pouco tu juntar os dois num filme ali. Só que eu não vejo outra coisa. isso acontecendo. Não sei, aí ver vai depender do quanto o filme render. O que eu não acho que vai. Outra ideia que eu achei desperdiçada, ela tem uma outra personagem feminina ali que tá o filme inteiro, uma outra assassina, meio que chefa dos assassinos desse vilarejo, né? Que ela tá em outros lugares. E aí no final ali se descobre que elas são irmãs, né? Esse é o plot do filme, assim. E eu total compraria um segundo filme se fosse pra ver assim duas irmãs badass, assim. Sim. Mas ali E aí eles Mas mataram ela. Não, sim, Mas eu fiquei muito desapontada. E a outra pontinha, não digo solta ali, mas também Que ideia jogada que é fora. o Daryl do Walking Dead.
que também é o pai de uma criança que está sim. sendo perseguida, mas daqui a pouco ele toma um pau, tu acha que ele morre, ele sequestra a guria. Não, ele não morre. Ele não morre, no final ele aparece, mas ali quando acontece o momento tu não sabe se ele morreu ou não. Aliás... E daí tem uma guria que eles sequestram e que ela vai atrás, mas nem precisava ter aquela guria ali, porque afinal de contas ela já tinha a missão dela de Abre parênteses, tu já viu algum trabalho no que for, filme, série ou mesmo videogame, do Norman Reedus, que ele não esteja exatamente igual em todos os trabalhos? Esse é o Daryl, né? Ele fez aquilo ali. Mas ele é... Tipo, chega um momento assim, o Nicolas Cage. Cara, tu já fez um monte de coisa, tu vai fazer papel de Nicolas Cage. Jack Nicholson, Morgan Freeman. Tem uns caras que eles já começam a fazer papel deles mesmos, assim. Mas assim, tu escalou uma carreira até chegar nisso, né? Mas o Norman Reedus só faz isso desde o começo, assim, cara. Tecnicamente não é grande coisa. Bonito ele não é. Não sei. O pai da gurizinha? É. Não, bonito não. Ele tá sem uma cara de sujo com som, sujo drogado. Mas sujo bêbado. Esse é o perfil que ele conseguiu encaixar ali. É tipo aquela coisa de rebelde sem causa. Mas ali. é que pra esse filme, tu olha o personagem e eu imagino assim, o pitch do personagem não é o drogado sujo. É que todos os assassinos, pelo menos dessa franquia do John Wick, do universo do John Wick, assim, são os caras mais classudos. São classudos, cool, de terno e tal, uma galera mais... Tá muito mais pra James Bond. Exatamente, se o James Bond fosse um assassino contratado, não pelo governo britânico, né, contratado por organizações escusas. Mas eu queria te perguntar, Carlos Corrêa, qual a busca por vingança que tu compra mais, a da Ellie ou a da bailarina? O maior hater da Ellie. Não, cara. Não, eu sou hater. O maior hater da série. Eu virei hater da série. Aliás, ontem eu a gente tá falando da série, não tô falando do jogo. Ontem eu acabei o jogo pela segunda vez. Olha. E, nossa, uma experiência fantástica. Então. O problema é o que fizeram na série. Não, a justificativa da vingança é a mesma, na verdade, né? As duas tiveram o pai, mesmo que o Joe não seja o pai da Ellie, é a mesma. Mas pra mim a melhor justificativa ainda é a do John Wick, o cachorro. Cara. Cachorro. O Cachorro da mulher cachorro morreu. Da mulher. Como diz o Choque de Cultura, quem te garante que não era a mulher encarnada no cachorro ou no carro, né? Que tinha o carro também. Mulher encarnada no carro. Tem aquele outro filme Titane, lembra? A mulher faz sexo com o carro. Tem um outro filme muito ruim, Conselheiro do Crime, que é do Ridley Scott, com o Fassbender e a Cameron Diaz. Acho que ali meio que deu uma parada na carreira da Cameron Diaz, quando ela faz sexo com o para-brisa, assim, nossa, é muito ruim. Pois é, a pessoa gosta de juntar. Tem aquele Crash também, né? Mas o Crash é bom. Mas o Crash é outra parada. As pessoas fazendo sexo em situações meio bizarras. Mas enfim. De acidente, cara. Não sei se vocês querem, antes da gente ir para as dicas, se vocês querem complementar com mais alguma coisa, se vocês acham que vai dar boa, se vai dar sequência. Vocês veriam outro filme da bailarina? Cara, não. Acho que não. Acho que não vai lucrar tanto também pra ter um segundo filme. Eu acho que não chega tanto. Acho que a gente vai ter mais. Talvez ela, assim, tu faz um filme do John Wick e tu encaixa ela. Uma participação. Já vai ter o quinto filme, né? Porque a série também meio que flopou. Tudo na Prime, né? Tudo que entra na Prime ali ninguém vê, né? Porque eles não vendem o negócio. O Fallout bombou. A única coisa ali, né? Mas dos streams é o que mais enterra conteúdo é o Prime, que tu não acha nada nunca. Sim, o catálogo não, mas mesmo assim, foi a parte, entendeu? Até a Apple TV tem mais sucesso nos últimos tempos. As séries da Apple tu vê mais do que as do Prime ali, tipo, porque não que sejam ruins necessariamente, tem séries boas no Prime, mas é porque eles não divulgam, né? Todos os conteúdos que tem, tudo meio. E o jeito que desenha a página é muito ruim. Mas o próprio marketing também, tipo, qual é o marketing que teve do Continental? Nenhum, assim, né? Muito pouco. Sabe quem acompanha. Acho que eles não sabem direcionar, assim. Mas do filme, uma coisa que eu queria destacar, o lance das granadas, né? Que a gente comentou também, que ela sai distribuindo granadas, ao contrário do filme do Wes Anderson, que o cara dá de presente granadas como um token, né? Como, tá aqui, né, tem uma granada? Ela não, a Ana de Armas não joga granada nas pessoas, tem uma batalha que ela fica só jogando granadas. Tem uma que ela bota a granada na boca do cara, bota o cara atrás da porta e explode o cara.
Só que Toma depois de abre Do a nada porta o cara some. e o cara desaparece. É como se ela tivesse pulverizado o Sim. cara com uma granada, né? E não tivesse explodido em pedaços. Por isso que eu acho que tem alguma coisa de questão de grana, de efeito especial ali, que também deve ter pegado. Tô olhando aqui, eles têm The Boys, né? Mas... Quem é que vê The Boys? Mas The Boys ainda dá uma repercutida. Não, é que assim, o que eu falo são Sim, eu séries acho que atingem um grande público. Assim. Mas aí tipo, mas eu entendo, mas não acho que a Apple seja o melhor comparação. Não, mas aí. Ted Lasso essa Eles última fazem série que a uma gente viu... propaganda, mas é exceção, né? Não, mas tem uma outra série que a gente viu agora que também bombou com a Ruptura. Né? São séries que Fura a bolha, elas furam a bolha da Apple, furam a bolha de quem acompanha e chega muita gente. Mesmo que não seja, é uma série com a dimensão do Bebê Rena, não é. Não. Mas ela chega, Sim. as do Prime, por mesmo The Boys, ela é a coisa mais nichada pra quem Sim. acompanha e gosta desse tipo de conteúdo. Fallout é a mesma coisa. Se perguntar pra minha mãe, Ah, ela não sabe eu o que é acho- Fallout, ela sabe o que é Ruptura, mesmo que não tenha visto. Eu acho que eu acho que o problema do Prime é não saber dirigir. Tu viu Fallout? assim. Nem tu viu Fallout, Eu- cara. Eu vi Fallout, cara. Eu não vi. Eu acho que legalzinho. eu acho que eles não sabem direcionar tanto, assim. Até porque acho que eles apostam muito em coisa que eles compram também, né? É. Tipo, bota ali. Tá ali. Agora talvez o Prime deu uma engatada porque eles compraram a franquia do James Bond. Então pode ser que aí, relançando os filmes do James Bond, tu consiga dar uma dá uma impulsionada. Ia sair tudo no MGM, né? Porque eles compraram a MGM. Sim, mas o MGM não tá no Prime no básico, né? Tu tem que pagar pelo MGM Agora tudo também, tem que né? pagar no Prime mais. Quase tudo. Mas enfim, tá nas mãos do Jeff Bezos a franquia do James Bond, que deve ser a grande aposta para os próximos anos. Eles até estão discutindo qual diretor trazer para a franquia. Citaram até o Nolan. Imagina o Nolan fazendo James Bond, Carlos Corrêa. Imagina, James Bond, cada morte ele vai ter que dizer, agora eu vou dar um tiro e a bala vai sair a 200 km por hora, ela vai fazer uma curva, perceba quando ela fizer aqui. E aí A cada gadget, a cada aparelho que o James Bond ganha um conceito. Nossa, o menino lá que faz o Kill lá, o Q, vai ter mais espaço do que nunca. Enfim, vamos dar notinhas pra Bailarina. Acho que eu vou começar porque eu vou dar a nota mais alta, então... Será? Eu dei 3,5. 3,5 também. Eu dei mesmo, dei 2,5. 2,5? Pra mim foi 2,5. 2,5. 2,5. Márcio não gosta de Homem de Arma. Nossa! Não, eu gosto dos dois. Nossa, chocada! Onde é que tu acha que eu tirei 2 aí? Onde é que tu Com acha que certeza saiu não foi pela 2? história do filme. Não. Então tá, então vamos para as dicas da semana. Hein? Ai, nunca tenho. Márcio, começa aí enquanto a Vitória pensa. Tenho dica boa? Não, as que são boas todas eu já dei aqui, então eu tava vendo muita série que eu tava terminando e que eu já dei de dica antes mesmo da série acabar, aquela que eu comentei, acho que foi o programa da Maura que a gente fez no Missão Impossível, que é a série do John Hamm, o Entre Amigos e Vizinhos, que eu terminei agora. Achei que foi legal, assim, tem um final meio buddies, mas morte, mas é legal. Eu tenho uma ideia. Mas eu tenho uma dica, Tá, que é mais ou menos. Mas eu vou... Deixa eu fazer diferente, então. Tá. A Vitória primeiro faz a dica. Depois Tá bom. tu vai entender. Eu tô igual o Márcio, não tenho nenhuma dica boa pra dar aqui. Mas ontem eu terminei o seriado novo do Netflix, aquele Sirens. Eu queria ver essa série. Que é com a guria do... Não é bom? Então não vou perder 9 horas da minha que é vida. com a guria do House of the Dragon, a loira que fez o White Lotus ali também, a bonitona. Tinha Tem o Julianne Kevin Moore, Bacon, a... Julianne Moore. Isso também. Que é um elenco muito bom, assim, são muitas pessoas boas atuando juntos. E ela caminha de um jeito legal, assim, eu não sei o nome de ninguém, mas a guria do House of the Dragon é irmã da guria do White Lotus. E aí a guria do House of the Dragon é empregada da... que tu falou Julianne agora? Moore. Isso. E ela, tipo, viram melhores amigas. E aí ela abandona a família, meio que deixa de lado, se muda para uma ilha e vive 100% para ela.
E aí essa irmã vai até a ilha, porque o pai tem Alzheimer e ela tá cuidando dele sozinho. Millie Alcock é a menina do Game of Thrones. Essa aí. E Megan Ferry é do... Informação. Aqui tem informação. E aí ela vai atrás dessa ilha e ela acaba tendo também uma relação ali com o Cave Bacon, que é marido da... Julianne Moore. Isso. E a trama vai se desenrolando a partir disso ali. Tem essa questão da sereia, porque tem todo esse imaginário que ela meio que enfeitiça os homens ali. E aí tu vai descobrindo no final que na verdade não é bem um feitiço. Então ela vai te prendendo até o final, porque tu quer saber o que acontece, o porquê que acontecem coisas nessa ilha e se ela tem relação com isso, assim. Mas no final eu acho que deixou um pouco a desejar, assim, embora ela caminhe de uma forma que te prende. E ela termina ou ela deixa brecha para uma outra temporada? Não, ela termina. Termina. Minissérie. Pelo menos. Minha ideia é, como a gente não vai fazer um episódio sobre isso, é a gente falar brevemente aqui sobre Rex. Sobre Rex, pode ser? Quer começar? Eu não assisti. É que a Vitória não viu. A gente divide a dica. Divide a dica do Rex, pode ser? Pode ser. Eu achei que tu ia falar até do filme do Jesse Armstrong. Mas esse ia dar um pouco mais de polêmica, né? Tá. Então, eu gostei dessa temporada nova do Rex, a quarta. Confesso que eu demorei um pouco para engrenar. Eu comecei a ver ela em paralelo com o estúdio e eu gostei muito mais do estúdio. Então, no começo eu tava curtindo muito mais o estúdio e deixando o Rex um pouco para trás. Mas depois, à medida que a temporada avançou, o Carlos comentou comigo, antecipando que o Carlos vai dizer assim, que a questão da dinâmica das duas, ali tu achou meio problemático no final. Eu acho que essa série trata um pouco de um problema muito norte-americano que a gente tem aqui, que é o futuro dos talk shows, né? Que esses lá, Late Night, tinha com David Letterman, agora tem com Jimmy Fallon e tal. Aqui, o grande expoente que a gente tinha era com o Jô, né? Hoje em dia... que hoje em dia, com a era do streaming, todos esses programas que eles eram muito calcados em coisas atuais, né, do noticiário do dia a dia, tu fazer piada com o Trump, coisa assim, ele perde um pouco o sentido, porque as pessoas não tem mais aquela rotina de tu assistir o telejornal e depois ver um programa desses para dar uma desopilada, assim. Então eles sobrevivem, assim como o Saturday Night Live, que até ia ser a minha dica anterior, assim, sobrevivem de cortes do Instagram, né? Que tu vai, faz um cortezinho, joga, e daí tu vê o Jimmy Fallon mais pelo Instagram ou no TikTok, pelos cortes, do que propriamente pelo programa que vai passando na TV, assim. E a série do Rex faz um pouco isso quando a Deborah assume o grande sonho da vida dela, que é comandar um talk show, que é uma coisa que meio que ficou definida já na temporada passada, né? Termina a temporada passada, e daí ela assume o talk show, começa brigando com a roteirista dela, daí depois elas se dão as pazes, se reencontram, daí tu tem algumas coisas, umas traminhas paralelas, tipo a mamãe dançarina ali, que é meio que divertida, né? Que tu tem que pegar, que esses programas tem que fazer, né? Tu tem que ir na rede social, trazer o personagem de lá pra dentro, do programa formal, para tentar trazer essa galera e trazer engajamento, que é o que faz esses programas sobreviverem hoje em dia. Então eu achei interessante a forma que eles lidaram com isso, né? E embora eu tenha achado meio cansativo no começo a relação das duas, eu acho que no final, como eu comentei pro Carlos, eu acho que poderia ter acabado no 8º episódio, não precisava ter o 9º. A impressão que ficou para mim é que se eles não tivessem a certeza da renovação, teria acabado no 8º, que daí meio que teria... Mas aí ia acabar meio deprê, né? Vai acabar meio deprê, mas acabava. E o 9º, eu acho que é aquela coisa de tu fazer uma transição para a próxima temporada, de deixar uma brecha ali, já sabendo que as duas vão voltar. Mas eu acho que é uma série que daqui a pouco tem que acabar, assim, porque eu acho que a fórmula vai começar a se esgotar rapidamente. Esse é o meu ponto, que já não assim, começou. Eu continuo adorando, assim, para mim ela ainda é, assim, desse ano para mim ela ainda é a melhor série do ano. Eu gosto muito, o roteiro é muito acima da média, assim, muito acima da média do que dos outros, assim, acho que nenhuma série escreve diálogos tão bem que nem Rex. Eu gosto da... Eu gosto muito da dinâmica delas. Eu continuo achando muito boa. O que salva não, né? O coração da série é a dinâmica das duas. O que me incomoda um pouco é que temporada após temporada fica assim, elas estão de bem, elas estão de mal, elas estão de bem, elas estão de mal, elas estão de bem, elas estão de mal. E essa temporada começa com elas muito de mal. Porque assim, a Deborah sempre foi uma filha da puta, até que no final da 3ª temporada a Ava, assim,
Se eu tiver que jogar o jogo, eu vou jogar o jogo. Eu vou ser uma filha da puta igual. E aquilo ali sustenta os primeiros episódios. Apesar que tu vê que pra Deborah é assim, ela tá jogando na bomboneira lotada. Pra ela é tranquilo jogar o jogo da Eva. Não, que eu digo assim, esse jogo de tu ser egoísta. A guria não, a guria tá jogando sempre fora de casa com a torcida contra. Ela quer ser essa pessoa mais egoísta, mas ela não consegue. Ela é boazinha no final das contas. Por mais que ela seja pateta na maioria das vezes. Tipo, a parada mais adiante dela de novo dar com a língua nos dentes. Cara, ela dá com a língua nos dentes desde a primeira temporada, assim. Gosto de alguns personagens que eles botaram. Acho que a mamãe dançarina é engraçada. E acho curioso, assim, pegando o estúdio também como comparação, como esse foi um ano em que, tipo assim, vamos tacar cocaína no meio das séries e foda-se, cara. No Rex os caras jogando cocaína pra dentro do nariz do cara pra ver se acorda. E aqui é a mesma coisa, não pelo nariz, né? Até pior. É isso mesmo que tu tá pensando. Continuo achando o Jimmy e a... Não é Kelly. Eu sei. Os dois assistentes dela, muito bons. Não acho que a mina da RH, aquela ali, acho que não funcionou tanto, que tem que ficar intermediando as conversas que ela delas. sai na metade ali, né? Então não fica até o fim. E assim, acho que eu gostaria mais de ver mais tempo da Deborah não podendo trabalhar. Que é o que acontece em determinado momento, assim, dá um rolo, ela só, tu não vai poder fazer nada. Isso me interessaria ver. Como é que essa pessoa que é viciada em trabalho vai lidar com isso? E a série dá uma coisinha que vai ter isso, assim, e depois já volta, assim. É que eu acho... a gente tem toda uma leva de séries de comédia, assim, né? Nos últimos tempos, assim. E, pra mim, o Rex, apesar de ter um roteiro um pouco diferente, umas piadas politicamente incorretas e todas essas coisas, né, que a gente não via em séries de comédia tradicionais, tipo Friends, Big Bang Theory... As piadas do episódio do batismo são muito boas. Mas de todas elas, comparando elas, sei lá, com o estúdio... Uma que tu não gosta, mas que, enfim, é uma que eu gosto, mas não porque eu gosto e tu não, mas é porque é uma série que também fura bolha e traz outras discussões, que é aquela do ensaio, do Nate Fielder. Então, essas duas séries são séries um pouco diferentes, assim, elas trazem algo novo. O Rex, não, ele me parece repetir uma mesma fórmula com um texto melhor. Sim. Né, e com atuações melhores das personagens, assim, mas não tem nada, nem no ritmo, nem na estética, a nem Rex na própria é mais história. do Palmeiras. É mais uma série que... Não é que ela seja igual, mas é que ela segue pra mim na mesma toada dessas grandes séries de comédia. A diferença do ela do não traz uma ruptura, ela só melhora o que já a diferença funcionava dela é um que o tempo nível atrás. de qualidade dela é muito bom. É melhor. O roteiro dela é muito ela bom. é muito melhor, o texto muito melhor que o The Bang Theory, por exemplo. Né? Mas ela não é uma série tão diferente, o que aponta nova. Ela não inova, que nem o estúdio, que fez um ritmo diferente, o próprio ensaio. E tem outras de comédia que devem ter por aí, o Fleabag e outras que eu devo estar esquecendo, assim. Mas eu tô falando de coisas atuais, assim, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que a comédia vive, se as comédias românticas meio que deram uma sumida do cinema, e os próprios filmes de comédia, tu tem comédia, aquela comédia meio... Pastelão. Não, nem isso, acho que eles vão tentar trazer isso com o Corra que a Polícia Vem aí de novo agora. Muito medo. Mas assim, a comédia ela tá inserida dentro de outros filmes sérios, né? Então tu tem aquela coisa do humor meio sarcástico, uma coisa meio que Succession, ali que tá a comédia. Pra ser o Mountainhead. Né? Que era pra ser Mountainhead, não conseguiu em alguns momentos. Né? Então, mas esses seriados de comédia é o que tá trazendo a comédia de volta fora do stand-up. Pelo menos na minha visão, assim, no streaming ali, que é o que está conseguindo trazer esse pessoal e trazer um outro tom ali. Porque no cinema tu vê muito pouco filme de comédia, ou mesmo aquelas comédias românticas. Tu tem uma ali que sai ali, mas que também não consegue furar a bolha. Pânico, né? Não, que é o que eu acho que a Correr que a Polícia Vem aí vai tentar trazer de volta. Assim. Se vai funcionar ou não sei. Acho que não. A não ser que eles tragam piadas diferentes, mais próprias do que a gente está vivendo hoje. Assim. Mas eu louvo por causa disso, porque eu acho que eles conseguiram dar uma renovada nessa questão dessas séries que eram muito formulaicas. Assim, Friends teve sucesso em algum momento, mas é uma série que era uma fórmula, né? O próprio aquele Two and a Half Men também era uma série que era sempre a mesma coisa. Todas iguaizinhos ali. Cenas com risadas. Exatamente. Mas nem por causa da risada, por causa da estrutura dos episódios mesmo e até das próprias piadas. Tu sabia que o Sheldon ia dizer uma coisa diferente, entendeu? Então tu esperava a coisa nerd que o Sheldon ia falar, né?
Mas era meio que objetivo também, né? Era uma série comfort, assim. Era o que funcionava naquele período, assim, né? Mas enfim, imagino que... Feita a minha tese de Rex. Nós dois aprovamos muito. Gostamos de Rex, mas acho que tá na hora de encaminhar pro final ali, porque daqui a pouco vai jogar tudo por fora. E também eles estão correndo contra o tempo, né? Por causa de Gene Smart? Por causa de Gene Smart. Mas enfim, quarta temporada de Rex, disponível no Max. E Netflix. Sereias está na Netflix. Seria Netflix. A gente se alongou, né? E a minha outra dica ia ser do Max, mas fica pro próximo programa. Guarda. Thiago Basso nas picapes, na edição desse programa. A gente volta na semana que vem.